Se você quer atrair o que é bom, primeiro você precisa aprender a repelir o que é ruim. É assim que começa o nosso vídeo, a nossa aula de hoje aqui dentro do canal do YouTube, falando sobre história de vida. Meu nome é Andréa Cristina e eu quero te ensinar a viver bem com a história que você tem, te ensinar a se apaixonar pela sua própria história, para que assim você consiga ir trabalhando o passado, trabalhando você dentro da sua própria história e repelindo tudo que é ruim, tudo que não serve mais, tudo que a gente não precisa, para que a gente consiga dar espaço para o novo, para que a gente consiga atrair, que a gente consiga co-criar tudo aquilo que a gente quer, que a gente pode e que a gente merece. É esse o maior intuito, eu acredito, da nossa própria existência. A gente está aqui lapidando, limpando, mandando embora tudo que é ruim, dando espaço para o novo, para aquilo que é bom, para que a gente descubra que verdadeiramente a vida é abundante, a vida é felicidade, a vida é crescimento. Só que nem sempre esse caminho ele é fácil. Ele é simples, mas ele é muito desafiador. E começo aqui falando que é assim para todo mundo. Você está cansado de ouvir que você precisa pensar positivo, você deve estar cansado de ouvir que você precisa fazer mapa dos sonhos, que você precisa visualizar tudo aquilo que você quer, que você precisa agir e sentir como se você já tivesse aquilo para que aquilo aconteça. Eu não desacredito disso, não mesmo. E eu sei o poder que isso é, exerce na vida da gente e o quanto ele pode funcionar. Mas eu não gosto da forma com que ele é disseminado, porque parece que se você não alcança isso, você é um incompetente, você é um frustrado. Parece tão fácil quando falam, e não é fácil, apesar de ser simples, mas a gente precisa encontrar o caminho certo para trilhar para que essas coisas aconteçam. E para mim, o que faz sentido para mim é que se a gente não limpa, se a gente não abre mão, né, não abre espaço, tirando tudo que é velho, tudo que não serve, tudo que não vai de encontro à nossa alma, tudo aquilo que faz parte do nosso processo de sombra, tudo aquilo que faz parte da nossa parte de ego mesmo, aquilo que, se a gente parar, não faz sentido, e se hoje faz sentido, lá na frente o teu eu ideal vai falar: nossa, eu perdi tanto tempo com isso nem fazia sentido para mim. A gente vai conseguir ir liberando e limpando a nossa casa interna. A gente vai conseguir ir trabalhando o nosso eu inferior, o nosso eu interior, mas inferior, e se conectando cada vez mais com o nosso eu superior. O mesmo que está aqui dentro, mas numa escala maior. E é isso que eu quero conversar com você hoje, né? Ensinar tudo isso num vídeo não é possível, mas para começar a contar para você aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e o que eu quero ensinar aqui com o meu trabalho, para que você não se sinta frustrado, para que você não ache que isso só não funciona com você, porque da forma com que colocam parece tudo muito fácil e que só a gente, né, que não consegue. Só quem está do outro lado é que não consegue. Tá todo mundo conseguindo muitas coisas e só você que não consegue. Então, primeiro de tudo, eu quero contar para você a forma com que eu vejo, né, essa questão de atrair, de cocriar tudo aquilo que você deseja. Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa fazer uma limpeza na nossa lente, na nossa forma de ver o mundo. A gente precisa fazer uma limpeza nos nossos vícios, né? A gente muitas vezes vive ciclos viciosos na nossa vida. E quando eu tô falando de vício, eu não tô falando só aqui de cigarro, de comida, de bebida. Não. Quando a gente tem muita impaciência, impaciência é um vício. Quando a gente é muito imediatista, esse ser imediatista é um vício. Quando a gente tem raiva, expele muita raiva, essa raiva se torna um vício, né? Vício é tudo aquilo que não é bom e que eu faço de forma recorrente. O perfeccionismo, ele pode ser um vício.
se ele não me deixa ir para frente, se ele não me coloca em movimento, se ele me coloca sempre em vibrações baixas, num estado de energia muito baixa, ele também é considerado um vício, entende? Então, tudo isso, esse conjunto de coisas que a gente vive para o lado negativo, ele faz uma equação emocional que vai transferir isso para energia, para a forma com que a gente se coloca no mundo, para a forma com que a gente vibra. E essa energia é que é responsável pela forma com que a gente se sente, com que a gente transita. E é aí que a gente fala de ser um imã de atração. Por quê? Porque quanto mais eu tô emanando raiva, frustração, problema, por consequência, aquilo vai acontecer para mim. Lembra você num dia ruim, que teu dia já começa ruim dentro de casa. O que que acontece? Você sai, você também já arruma confusão, alguém já te fecha no trânsito, alguém já briga com você, faz uma cara feia, aí na fila do caixa alguém quer passar o carrinho na tua frente, ou o cara do caixa começa a jogar tuas compras e você não gosta, e aquilo te irrita. É uma sucessão de acontecimentos. Certo? Você concorda? Isso aí deve acontecer com você também, já aconteceu comigo, né? Às vezes, se a gente não bloqueia isso já no primeiro acontecimento, que começa as coisas de uma forma que não são positivas, se a gente não consegue mudar aquela forma de ver, aquele estado, aquele sentimento e pensamento, as coisas vão vindo recorrentes. E aí é esse somatório que faz com que a gente diga assim: nossa, meu dia foi horrível. Então, quando a gente pensa em se sentir bem, em estar bem para atrair as coisas, primeiro que não é só o pensamento, né? Eu quero que você entenda que a gente tem que pensar, sentir, falar e se comportar, agir. É tudo, tudo, tudo no universo são grandes equações, são grandes coeficientes de equações complexas que a gente tem que começar a desvendar, começar a perceber como que funciona. Então, não adianta você querer pensar positivo se você está sentindo negativo. Então, se eu perguntar assim para você, você quer prosperar? Você quer prosperidade financeira? Você quer ficar rico com o seu negócio? Você vai falar, claro que eu quero. Aqui, ó, claro que eu quero. Aí eu pergunto para você, tá? E você sente, você acha no teu coração que isso é fácil para você, que você vai conseguir? Aí o que que acontece? Não, é difícil. Ah, eu acho que eu não vou conseguir nunca. Você entende que aqui não está coerente, não tem convergência. E é aí que a gente começa a descobrir onde está esse segredo de bom funcionamento. Por quê? Porque se aqui é diferente, então eu penso, eu quero, mas eu sinto que não consigo, eu falo que não dá, as minhas atitudes não vão de encontro, porque uma parte aqui pensa que não é possível, a outra pensa que é possível. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar, vou começar a fazer, mas aqui dentro eu sinto que não é possível, que vai ser muito difícil. Então eu não estou agindo com toda a minha vibração, com toda a minha energia a favor daquilo. Então, quando a gente fala de pensar em tudo que a gente quer pra gente, a gente precisa, primeiro de tudo, ter essa coerência e a gente precisa sair do que se chama de ciclo vicioso, que é toda essa engrenagem de não quero, ou não posso, não consigo, não sou capaz, eu não acredito, e ir para uma coisa que a gente chama de círculo virtuoso. Então, eu saio dos meus vícios e preciso entrar para as virtudes. E é isso que vai fazer com que eu trabalhando o meu ciclo vicioso, vai fazer com que eu abra espaço aqui para o meu sentir, porque o que vale é uma combinação, é uma equação de combinação de todos esses fatores. Mas o maior deles é o sentir, o maior deles é a confiança, é a crença de que sim, eu sou capaz, sim, é possível. Só que não aqui, aqui. Esse aqui é o maior coeficiente para fazer tudo dar certo, tá? Então eu tenho que abrir espaço. E como que eu abro espaço? Trabalhando
o que a gente chama de sombra, trabalhando o que a gente chama de ego, trabalhando o que a gente chama de vícios. E entenda que, de novo, vícios é o antônimo, o contrário de virtudes. Então, uma pessoa pode ser viciada em reclamação. Ela tem o vício de reclamar, tudo ela reclama. Como que vai entrar a gratidão? Como que vai entrar algo de bom? Porque se tudo ela enxerga ruim, ela não vai conseguir enxergar algo bom. Então, como que eu vou trabalhar aqui? Eu preciso agradecer, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer. Se toda hora eu estou reclamando, 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 e aqui dentro eu estou emitindo reclamação, eu estou emitindo uma sensação de ser ranzinza com o mundo, com as pessoas. Entende que a conta não bate. Então não tem como eu ficar o tempo todo pensando qual é o carro que eu quero, como eu vou ser próspero, se eu não trabalho aquilo que bloqueia o meu entendimento e o meu sentimento em relação a isso. Então, muito antes de eu pensar em escrever, visualizar, pensar positivo, eu preciso pensar em olhar para mim. Você precisa pensar em olhar para você, olhar para a tua história, olhar para as suas sombras, aquilo que é um lado que não é legal, que a gente não gosta. A gente não gosta de dizer que a gente tem inveja, a gente não gosta de dizer que a gente se sente inseguro, que a gente se sente incapaz, que a gente tem raiva, que a gente tem pressa, que a gente é imediatista. Mas faz parte. Isso existe em todo mundo, mais latente ou menos latente. Tudo, o conjunto de todas as virtudes, de todos os vícios, existe na gente. Alguns estão adormecidos, outros estão mais latentes, alguns a gente já trabalhou e eles diminuíram, mas está tudo ali. Tanto que tem, né, a frase é orai e vigiai, né? Ore e labore, quer dizer, pense, medite, reflita e fique vigilante. Por quê? Porque as emoções fazem parte da gente, porque os acontecimentos, os desafios para mostrar para a gente o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente ainda precisa evoluir, porque se a gente está aqui é porque a gente precisa evoluir, eles vão acontecer sempre. Então, a gente ora, medita, reflete, mas está sempre trabalhando. A gente está trabalhando na gente. Enquanto a gente está trabalhando na gente, a gente está trabalhando na nossa história. Enquanto a gente está trabalhando na nossa história, a gente está trabalhando na gente. E não tem como a gente conseguir atrair as coisas que a gente quer, que a gente merece, se primeiro a gente não repelir, não mandar embora aquilo que não cabe mais. Então, se eu quero ser próspera, ser abundante, não tem como pensar só em dinheiro. Você tem que ser próspera e abundante em todos os sentidos da sua vida. E isso começa a não reclamar. Quem se sente próspero e abundante não reclama, agradece. Entende? Entende o quanto está equivocado essa explicação que fica muito no comercial, no marketing, para que você se sinta atrás, para que você se sinta atrasado, para que você busque comprar fórmulas mágicas e coisas externas para que você resolva a sua vida num evento. E a gente não resolve a nossa história, a nossa vida num evento. A gente resolve tudo num processo. É tudo processo. Não tem como a gente dizer, pronto, comprei um curso, né, para aprender a cocriar e agora minha vida vai mudar. Isso não acontece. Ah, eu estou dormindo hoje uma eterna reclamona e amanhã nunca mais vou reclamar. Amanhã, a partir de amanhã eu sou só gratiluz. Não existe. É um processo. Então, não se engane, não se engane com essa facilidade de achar que é simplesmente assim, porque você vai se frustrar. E quando você se frustrar, você pode entrar no ciclo da frustração. Vai ter o vício da frustração, quer dizer, tudo você se frustra. E por que que a frustração vem? Normalmente porque a gente coloca a o resultado, né, a solução dos problemas da nossa vida na mão de terceiros, na mão de outras pessoas. A gente quer comprar um curso para resolver a nossa vida, a gente quer tomar alguma coisa para resolver a nossa vida, a gente quer fazer uma mentoria para arrumar a nossa vida, a gente quer qualquer coisa que alguém tenha e que traga como um possível
momentâneo e espetacular milagre, para que amanhã eu acorde e esteja tudo transformado. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos processos. Não é fácil, não é fácil você olhar para a tua história, você saber os perrengues que você tem que resolver, você cuidar da sua criança, você ser pai e mãe da sua criança, você falar para sua criança que mora aqui dentro que nada mais é, né, do que a tua parte ferida, a parte que lá na infância foi ferida, foi mal cuidada, maltratada, mal amada, e todos nós temos, independente da qualidade dos nossos pais, todos nós temos questões para resolver. Seria muito mais fácil a gente colocar essa responsabilidade na mão dos outros. Mas qualquer terapia, qualquer coisa que você faça, existe a sua parte a ser feita. Né? As pessoas são só um canal, são só orientação. Então não dá para a gente ir com a ideia, com a expectativa de que você vai tomar um pozinho mágico e tua vida vai se resolver. Não, não dá para você comprar um curso e achar que pronto, agora ensinaram qual é o passo a passo e amanhã tudo bem. Vamos supor que você consiga e que você ficasse, tô rica. Você acha que é só o dinheiro que faz parte? O dinheiro é uma energia, o dinheiro é o que circula, é o que faz a gente viver aqui nessa matéria. Mas existe outro tipo de energia, existe outro tipo de prosperidade. Existe outra forma da gente se colocar no mundo, se colocar próspero. Tem gente que tem dinheiro e não é próspero, não é abundante. Tem gente que tem dinheiro e tem outros tipos de problema, tem outros desafios no campo da saúde, no campo da autoestima, no campo dos relacionamentos, entende? Então, eu acho triste toda essa oferta e eu acho triste quem se acredita nisso e não se responsabiliza pelo seu próprio caminho. Não se responsabiliza pelo seu próprio processo, fica buscando coisas milagrosas, sabe? Muitas vezes eu, dentro da minha história, coloquei na mão do outro receber amor, coloquei na mão do outro a minha autoconfiança, coloquei na mão do outro o reconhecimento da minha capacidade, e não funciona. Não funciona. A gente precisa trabalhar em si, a gente precisa acreditar que é um trabalho lento, é um trabalho contínuo para a vida inteira, mas é um trabalho que vale a pena, que faz com que a gente vá limpando o nosso coração, faz com que a gente vá curando as nossas feridas, ressignificando a nossa história, assumindo a nossa responsabilidade, autorresponsabilidade para com os nossos processos, para que a gente se perceba evoluindo. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? A maior surpresa, a maior beleza de tudo isso é a gente perceber que essa cocriação, esse atrair as coisas boas, ele acontece naturalmente depois que a gente vai trabalhando e limpando as coisas ruins, as coisas que não são virtudes, as coisas que são as sombras, quando a gente vai colocando luz nessas sombras, quando a gente vai tendo um trabalho honesto, verdadeiro e amoroso com a gente vai percebendo que tudo isso que a gente quer atrair, isso vem por consequência do trabalho. Isso vem por consequência dessa limpeza, dessa tirar essas camadas, né, que a gente coloca aqui, que a gente não deixa a nossa essência vir para fora, que a gente não deixa a gente transparecer exatamente quem a gente é, que a gente fica querendo construir castelos em areia, fingindo, construindo uma vida que muitas vezes, no fim das contas, você vai descobrir que nem era aquilo que você queria. Por quê? Porque quanto mais a gente limpa, mais a gente se conecta com o nosso eu superior, mais a gente se conecta com exatamente aquilo que o nosso plano, aquilo que a nossa alma, que a gente veio fazer, que a gente veio viver, e a gente acaba lindamente descobrindo que a gente precisa muito menos daquilo que a gente imagina, que a gente precisa muito mais ser, viver, estar, perceber as coisas como pequenos grandes milagres, se colocar dentro do nosso papel com fluidez, com encantamento, com contentamento. E as coisas vão acontecendo e vão tendo mudanças incríveis a partir desse lugar. E adivinha por que eu estou falando tudo isso? Adivinha se eu não estou aqui para compartilhar a minha experiência?
Adivinha se eu não estou aqui para compartilhar com você o quanto eu trilhando esse caminho sei que é possível e sei como funciona. E o quanto eu quero trazer aqui de cuidado e carinho para dizer para você não se colocar na mão de ninguém, para você não colocar a tua vida, o teu poder de decisão, a tua história na mão de ninguém, para você não acreditar em fórmulas mágicas, para você não acreditar que as coisas podem acontecer num evento, num passe de mágica. Não se sustenta, é um processo. Tudo que a gente radicaliza, fragiliza, tudo que a gente polariza, radicaliza, fragiliza. Então, assim, se eu sou muito radical numa dieta, eu não duro uma semana. O que que eu preciso? Eu preciso reeducar a minha alimentação, né? Então, na vida tudo é assim. Se a gente coloca muita radicalidade, se a gente coloca muito uma mudança muito brusca num pequeno espaço de tempo, a gente não tem fôlego para sustentar qualquer coisa que a gente faça dessa forma. Então a gente precisa ir aos poucos, a gente precisa respeitar nosso processo, respeitar nossas limitações, respeitar a nossa energia. E lembra, resgatando agora falando de energia, isso também, essa frequência com que a gente vive, com que a gente vibra, a gente vai construindo aos poucos. Então, se eu estou muito no vício, se eu estou muito naquele ciclo vicioso, aos poucos é um somatório, né? A gente não consegue eliminar aquilo, a gente precisa trabalhar, 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 para que a partir desse círculo virtuoso que eu vou trabalhando as coisas boas, eu vou trabalhando os princípios, os valores de vida, eu vou me conectando com aquilo que realmente importa nessa vida, é que eu vou conseguindo aos poucos mudar a minha forma de se colocar no mundo, mudar a minha energia, mudar a minha vibração. E muitas vezes você vai perceber que você tem muito mais do que você imaginava. E você vai perceber que você precisa de muito menos do que você sonhava. Por quê? Porque você começa a enxergar com os olhos da alma. Você começa a enxergar a tua verdadeira essência. Você começa a trabalhar para se abrir para aquilo que realmente importa. E as coisas, elas vão se encaixando, elas vão fazendo um lindo quebra-cabeça. Mas para montar um quebra-cabeça, a gente precisa parar, sentar e se empenhar, porque não é fácil. Não é fácil. E a gente está falando de um quebra-cabeça que seja de nível de consciência da sua idade, né? Porque uma criança de 1 ano pega aqueles de 4, 5 peças, não é fácil. Aí começa a crescer, pega um de 15 peças, de 20 peças, de 100 peças. O nosso aqui, nós estamos falando dessa vida, hoje, em vida adulta, um quebra-cabeça de, sei lá, partindo de no mínimo 500 mil peças, né? Depende aí o, o, o nível de evolução. Mas entende? Você tem que sentar e tirar um tempo para montar. Você tem que tirar, olhar, né? Você pode pegar a caixa como referência, que é o ideal, é aquilo onde você quer chegar, mas você precisa de um tempo para destrinchar, você precisa de um tempo para começar a separar as peças, a ver onde encaixa cada coisa. E é assim que a gente vai trabalhando com o tempo, encaixando peça por peça dentro de quem a gente é, dentro da nossa história, para que a gente primeiro faça a limpeza, para que depois a gente pense naquilo que a gente pode colocar. É como se a gente tivesse uma casa e a gente quer reformar dentro a casa toda, quer trocar os móveis, quer colocar, né? A gente quer colocar móvel sob medida, a gente quer trocar um sofá, mas olha, eu gosto tanto desse móvel que é meu de herança, de família, então esse eu não vou trocar. Nossa, eu gosto dessa louça que eu comprei, que eu recebi de presente de casamento, isso eu não vou trocar. Então a gente vai pensando nas coisas que são boas, que têm valor pra gente e que a gente quer manter. E o restante todo, se a gente vai fazer uma mudança, a gente vai jogando fora, a gente vai liberando espaço. O novo só chega quando o velho sai.
E é a mesma coisa na nossa história. Enquanto eu não faço essa faxina interna, não começo essa limpeza e separo, olha, isso é bacana do meu eu superior, isso é bacana, isso faz parte, isso tem valor, isso é um valor da minha essência, isso fica, isso eu não quero mais. É uma decisão. Você não querer mais reclamar é uma decisão. Você não querer mais ser impaciente é uma decisão. Você não querer mais sentir raiva a todo tempo, a todo momento, é uma decisão. Então você vai decidindo o que fica e o que sai. E a partir dessa decisão do que sai, você está trabalhando, mandando embora tudo aquilo que é velho e que não te serve mais. Aí você tem espaço para o novo. Aí você tem espaço para paciência, você tem espaço para ternura, você tem espaço para o afeto, você tem espaço para resiliência, que são as virtudes, os valores que a gente vai trabalhar através das virtudes. E aí sim, você está recebendo o novo e ficando só com aquilo que já era teu, que já tinha valor. Aí você vai ver a mudança acontecer na tua vida. Você vai ver o milagre acontecer na tua vida. E aí, por consequência, tudo se abre. Você enxerga as coisas de uma outra forma, você muda a sua forma de ver as coisas, você começa a perceber a mudança no teu ambiente, na tua família, no teu contexto, por conta da sua mudança, por conta do seu exemplo, acontecem mudanças incríveis no teu entorno, dentro da comunidade ali da tua família, depois da tua comunidade de vizinhos, da tua comunidade de amigos. Você não precisa nem falar, as pessoas percebem a mudança. E aí as coisas vão encaixando, aí a tua vibração, a tua energia vai elevando e você vai conseguindo atrair cada vez mais de tudo isso de bom. Por quê? Porque você está nesse estado positivo. Então você sai de casa, se acontecer alguma coisa, a pessoa, de repente, quando alguém te fechava no trânsito, você ficava louca da vida, louco da vida. E ali talvez você nem fique mais, ou se fique, fique por um minuto, porque a pessoa fez errado, mas aquilo você sabe como trabalhar, você não quer a raiva dentro de você, você abre espaço. E aí, ao abrir esse espaço para esse entendimento, você recupera a energia, o seu estado de espírito que você estava há um minuto atrás, e aquilo não vira um ciclo vicioso. Você não entra naquela energia e o teu dia flui lindamente. E você traz a partir disso só coisas boas. Por quê? Porque é a forma com que você lida. Não que não aconteçam mais coisas difíceis, desafiadoras. Claro que vão acontecer, a sua vida não vai ser sempre um mar de rosas, mas você pode lidar com as coisas de uma forma mais positiva, tornando tudo o melhor mar de rosas possível. Entende? Olha, eu falei muito, eu trouxe experiência de vida, eu trouxe um relato aqui do que eu acredito, do que eu vivencio e quero muito que esse vídeo faça sentido para você, porque isso traz leveza. Isso faz a gente viver com calma e com alma, que é o propósito desse canal. Isso faz a gente entender e querer entender e viver e desmistificar, investigar cada vez mais a nossa história, porque é a partir desse lugar que a gente vai se apaixonar por ela e que a gente vai perceber que a gente precisa mudar o hoje olhando para o ontem para que o nosso amanhã seja melhor. Um super beijo, até o nosso próximo vídeo. E se você quer viver bem com a história que você tem, eu te convido a ficar aqui nesse canal para que a gente se apaixone cada vez mais pela nossa própria história.